O começo depois do fim. Capítulo 448, Abandonado. Ponto de vista. Nico se ver. À medida que a dobra do tempus nos envolvia em sua magia, puxando-nos através do espaço até o destino pré-programado, examinei a sensação de dor profunda que atingiu meu peito como um evento cardíaco prolongado. Foi tolo, e humano, estupidamente humano. Não foi realmente a dureza do tom de Cecília ou sua paciência cada vez menor que me fez sentir como um cachorro que levou 2 chutes arrastando meu rabo atrás dela. Não, o que realmente me incomodou foi o fato de não poder deixar de sentir que esse tratamento era merecido. Eu não acreditava no karma como qualquer tipo de manifestação real de resultados baseados na bondade inerente às próprias ações, mas toda vez que Cecília me atacava, eu me lembrava de mim mesmo nos primeiros dias de sua reencarnação, partes iguais desesperadas e aterrorizadas. E como aquela alquimia doentia de emoções levou à crueldade ocasional com ela, a pessoa que eu tinha feito tudo, dado tudo, para ver novamente nesta vida. Ela mentiu para mim, escondeu coisas de mim, mas eu fiz o mesmo com ela primeiro. Eu ajudei a Grona a corromper suas memórias e a implantar memórias falsas em sua mente, me tornando o herói de conto de fadas de sua vida anterior, eliminando Graeme inserido em todos os lugares positivos ao longo de sua curta e infeliz vida. Com uma rapidez chocante, aparecemos na câmara de recepção perto da base de Taegrin-Kailun. Uma erupção de movimento e ruído nos saúda enquanto os soldados e atendentes se apressavam para resolver, visivelmente pegos de surpresa pela nossa aparência. Instintivamente, meu olhar percorreu os rostos, procurando por Draniev, apenas para me lembrar, um instante depois, que ele não estava lá e nunca mais estaria. Eu ajudei a escapar. Eu ajudei. Depois de ser cruel e horrível com ele, eu ajudei a escapar da vida distorcida que ele viveu servindo a Grona. Observando o cabelo grisalho de Cecília balançar enquanto ela passava rapidamente pelos surpresos atendentes, eu me preparei, encerrando a dor e esmagando-a profundamente. Eu havia falhado com Cecília repetidas vezes, primeiro em nossa última vida, para onde a deixei ser levada e não a encontrei logo. E então, novamente, no final, quando eu estava ali, mas apenas observei enquanto Graia atravessava, errei o passo enquanto seguia Cecília escada acima, deixando escapar uma exalação aguda. Ela se virou para me olhar com preocupação, mas eu acenei e ela continuou, avançando em uma onda de tensão e ansiedade. Ainda não parecia real saber que Graia não a havia assassinado intencionalmente. Eu me encolhi interiormente ao pensar em todas as coisas que tinha feito, alegando aquele momento como justificativa para as ações mais horríveis. Durante anos, de volta à Terra, eu fomentei esse ódio, ganhando tempo enquanto planejava como tirar a vida do Rei Grey como vingança, e então aqui, reencarnado, eu não tinha feito da destruição de Grey e da reencarnação de Cecília o propósito de toda a minha vida. Uma memória surgiu espontaneamente no centro das atenções da minha consciência. Nele, me ajoelhei diante de um escudo mágico, esfregando os olhos e piscando, incrédulo. Através da barreira mágica, eu estava olhando para uma figura, esperando que fosse um truque de luz, uma alucinação, um erro, mas naquela época, como agora, não havia dúvida sobre aquele cabelo metálico, mesmo emaranhado de sujeira e sangue. Minha mente estava correndo enquanto eu lutava para entender que Tessia estava lá, no meio do ataque à Academia Shirus, quando ela deveria estar com Arthur. Draniev e Lucas Vikes a capturaram, estavam prontos para, eu estava com tanta raiva. Tão pronto para matar. Eu não tinha repetido isso várias vezes enquanto meu eu alacriano reprimido se agarrava e abria caminho para a superfície. Sentimentos tão fortes que quebraram a fechadura que a Grona colocou em minha mente, mas por quê? Parei de subir-me e encostei na parede da escada. Essas memórias nunca foram tão claras. Precisava digeri-los, entender alguma coisa, um detalhe do meu próprio comportamento. À frente, Cecília parou e se virou, as tatuagens rúnicas destacadas em sua pele, mas eu não a vi. Olhei com mais atenção, mas não consegui ver Cecília, apenas Tessia Eralit.
A verdade é que Tessia foi tão importante para mim que testemunhar sua quase morte foi o suficiente para quebrar um feitiço lançado pelo próprio Agrona. Mas não porque eu fosse próximo de Tessia. Não, foi Arthur. Eu sabia o quanto ela era importante para ele, e ele tinha sido, tão importante para mim, durante toda a minha vida, assim como Gray esteve na Terra. Pelo menos até a chegada de Cecília. Minha melhor amiga. Meu irmão. E eu odiei, tentei matá-lo, por causa de algo que ele nem fez. Nico? Precisamos, Nico? O que está errado? A frustração de Cecília se transformou em ternura quando ela desceu as escadas. Sua mão levantou, alcançando o meu cabelo, mas ela parou com vergonha de realmente me tocar. Meu rosto estava franzido pelo esforço de não cair em lágrimas. Você me abandonou. A boca de Tessia se transformou em uma carranca profunda. Nico, estou bem aqui. Eu não deixei você. Balancei a cabeça, lutando para controlar minha voz. Tive que engolir 2 vezes antes que as palavras saíssem. Eu estava fazendo tudo o que podia para resgatar você e você me deixou para trás. Você desistiu de mim. Você tem ideia de como minha vida foi tortuosa depois que você morreu? Suas sobrancelhas franzidas, seu nariz enrugado enquanto sua carranca se transformava em um corte reto em seu rosto élfico. Mais torturante do que o meu antes da minha morte. O arrependimento imediatamente inundou suas feições e ela soltou um suspiro trêmulo. Você nunca me contou sobre depois, na Terra nunca pareceu haver sentido, respondi. Minha voz era um gemido baixo que era quase constrangedor de ouvir. Não, suponho que não. Ela hesitou, engolindo em seco. Se vale de alguma coisa, pensei que estava protegendo você. Sua expressão esfriou de repente, uma sobrancelha subindo um pouco mais que a outra. Tivemos dias, semanas, para conversar sobre isso. Posso ver que você está fervendo de raiva, preparando-se para uma briga, mas agora não é o momento, Cecília. Eu lati, minha voz amplificada pela proximidade. Ela se encolheu, e a expressão de mágoa era tão puramente de Cecília que de repente ela mudou em meus olhos e em minha mente, não mais a imagem de Tessia Eralit, mas mais uma vez Cecília, minha Cecil. Sinto muito, respirei, sufocada pela dor e pelo desespero de ser ouvida. Gray. Arthur. Ele. Balancei a cabeça, tentando limpar as teias de aranha do meu crânio estúpido. Eu não apenas perdi você. Eu perdi também, e sem vocês dois, não sei. Eu não me perdi. Cerrei os olhos com tanta força que estrelas começaram a explodir por trás das pálpebras. Dedos macios entrelaçaram os meus e meus olhos se abriram. O rosto de Cecília estava a poucos centímetros do meu, olhando para baixo de um degrau acima. Sinto muito, só não sabia como te contar. Foi um choque para mim também. Demorou muito tempo para separar o real do implantado. Estremeci com suas palavras, que doeram como a mordida de uma mosca caçadora venenosa. A mandíbula de Cecília se moveu sem palavras enquanto ela parecia lutar para saber o que dizer. Então o seu olhar se achatou e ficou vazio, voltando-se para dentro. Quando ela não disse nada por vários segundos, limpei a garganta. Cecil. Ela zombou e balançou a cabeça levemente, inclinando-a levemente como se estivesse ouvindo algo distante. Apertei a mão que ainda segurava a minha, e os olhos dela recusaram e saltaram para mim. O que acabou de acontecer? Eu perguntei nervosamente, de repente preocupado com ela. A mandíbula de Cecília apertou enquanto ela rangia os dentes. Nada, esquece. Ela balançou levemente a cabeça e pressionou as pontas dos dedos nas têmporas, parecendo dolorida. Só precisamos encontrar a Agrona e eu explicarei tudo. Tenho certeza. Ok. Lentamente, Cecília começou a subir novamente, agarrando minha mão com firmeza e me puxando para trás dela. Deixei-me ser puxado, emocionalmente esgotado e com a mente vazia como um pergaminho recém-prensado. Havia muitas coisas em que pensar. Eu não sabia o suficiente, não tinha entendimento para tomar decisões.
O pavor de que a Grona estivesse mentindo para nós ainda estava em minhas entranhas como leite coalhado, mas eu não tinha certeza de nada. Havia uma ponta afiada de medo em meus pensamentos. Eu já tinha visto Cecília desgastada nas pontas assim. Seu comportamento estava se tornando mais errático, a dúvida sangrando por seus poros. Foi muita pressão ser o legado. Isso não foi diferente neste mundo. Eu sabia que o espírito de Tessia Eralito permanecia cravado em sua mente como um carrapato, mas ela não pediria a Grona para ajudar a acalmar a voz novamente. Se ela o deixasse entrar assim, ele poderia ver as mentiras. A ideia era demais, então me concentrei naquilo que sempre tive: a própria Cecília. A sensação de sua pele contra a minha, o balanço de seu corpo enquanto ela subia na minha frente, o único conhecimento verdadeiro do qual eu tinha certeza absoluta: eu faria o que fosse necessário para garantir nossa vida juntos. Se este mundo tivesse que queimar para que nossas novas vidas começassem, que assim fosse, exceto que, mesmo enquanto eu tinha esse pensamento, uma velha linha de pensamento gravada nos caminhos da minha mente, eu tive que me questionar. Não me permiti ir mais fundo do que isso, não querendo enfrentar a questão do que, exatamente, eu faria ou não para garantir que nossa visão se tornaria realidade. Foi muito difícil e doloroso. E eu não conseguia pensar no fato de que poderia haver uma linha lá fora, invisível, mas já traçada na terra, que eu não conseguiria cruzar. Cecília me levou até a ala particular de Agrona, passando por guardas e servos, destrancando portas trancadas com mana com um aceno de mão tão facilmente quanto eu removeria uma teia de aranha. Quando ela não encontrou Agrona esperando por nós em nenhum dos lugares esperados, ela me conduziu por uma série labiríntica de túneis e salas que eu nunca tinha visto antes. Onde estamos? Eu perguntei, imediatamente desconfortável. Algum tipo de relicário, eu acho, ela disse imediatamente. Eu o encontrei aqui na última vez que visitei, ou ele me encontrou. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Cecília não abriu nenhuma das portas enquanto corria, claramente navegando por seu senso de mana. Apesar de uma sensação de curiosidade poderosa, mas perigosa, aumentar a cada porta pela qual passávamos, segui seu rastro cada vez mais desesperado, permitindo-me ser arrastado como uma criança assustada. Depois de 20 minutos ou mais andando em círculos pelo amplo sistema de corredores e pequenas salas, Cecília começou a desacelerar, a urgência de sua busca se esvaindo dela quando ficou claro que a Grona não estava lá. Vagamos mais um pouco em silêncio e pude ver alguns pensamentos fervilhando sob a superfície de sua expressão. Então, aproximando-se como se estivesse com medo do conteúdo, ela parou diante de uma das muitas portas. É isso, ela disse depois de um momento, seu tom incerto. O que? Eu perguntei antes de despertar a compreensão. A mesa gravada com runas. Aquele de quem você tirou aquela mana. Ela me disse que o encontrou, mas não me deu muitos detalhes e não houve oportunidade de procurá-lo antes de sermos enviados para Dikaten. Eu imediatamente estendi a mão para a porta, minhas muitas horas considerando e pesquisando o pedaço de mana que ela me mostrou surgindo na minha mente e expulsando todo o resto. Espere, ela disse, me interrompendo. Seus olhos turquesa brilhavam e ela mordeu o lábio nervosamente. Nós deveríamos. Claro! Eu disse, animado para ver esse trabalho de imbuir por mim mesmo. Se isso responder às nossas perguntas, mas e se as respostas não forem boas? Ela perguntou, e de repente eu entendi. Então, mais uma razão para sabermos. Voltando-me para a porta, abri-a e entrei. A sala além estava mal iluminada por nenhuma fonte definitiva e vazia, exceto pelo artefato em questão. Uma mesa finamente esculpida e trabalhada, com quase 2 metros de comprimento por cerca de 1 metro de largura, ocupava quase todo o espaço. Estava coberto de runas gravadas profundamente na madeira dura e brilhante. Eles emolduravam o topo da mesa com linhas densamente compactadas e depois pareciam ter sido focados em determinadas posições da superfície.
Ativei meus trajes e a mesa se iluminou com linhas de conexão e compreensão enquanto a magia tentava me ajudar a decifrar o significado combinado das runas. Essas formações, aqui, aqui e aqui, se você se deitasse sobre elas, elas estariam abaixo da sua cabeça, do seu núcleo e da parte inferior da sua coluna. Passei as pontas dos dedos pelas runas, imaginando. Este bit parece ser uma espécie de matriz para armazenar mana, não para armazenar. Transferir ou capturar. Talvez virei-me para Cecília, que estava parada na porta, ainda parecendo nervosa. Talvez tenha ajudado você a conter a mana depois que seu núcleo quebrou, mas isso parece contrariar o que eu entendo sobre integração. E além disso, o resto das runas são muito complexas para serem apenas isso. Você estava certo, isso realmente é diferente de tudo que eu já vi antes. Talvez origem Azuran. Uma estrutura de uso originada pelos basiliscos e não integrada à sociedade alacriana. Continuei a murmurar para mim mesmo enquanto procurava de forma em forma, de runa em runa, tentando extrair o significado de cada uma, tanto individualmente quanto em grupos em sequência. E enquanto eu lia, uma sensação de formigamento começou a crescer na minha nuca, e os cabelos ali se arrepiaram. Eu não tinha certeza do porquê, mas as runas estavam me deixando desconfortável. Será que meu subconsciente estava começando a remover as camadas de significado de uma forma que minha mente consciente ainda não havia conseguido alcançar? Respirando fundo, coloquei mana na mesa, observando atentamente através das lentes do meu traje. Nico. Cecília engasgou. Ao mesmo tempo, a sala desabou sobre si mesma. Começando pelos cantos, dobrava-se repetidamente como um pedaço de papel, rápido demais para reagir. O espaço estava se curvando em nossa direção, prendendo-nos numa distorção do próprio espaço. Eu empurrei com mana, uma emanação sem forma para conter o efeito, mas minha mana foi simplesmente dobrada na distorção. Brilhando dentro do campo de espaço retorcido, pude ver outra sala, como uma jaula ou cela. Estávamos sendo transportados pelo espaço até as celas abaixo da fortaleza, percebi com um choque de pânico. Mas a dobragem do espaço estava a abrandar, o ar deformado tremia e depois, mais lentamente, desdobrava-se. O feitiço estremeceu, as forças da magia eram tão poderosas que eu podia sentir as rachaduras que elas estavam abrindo na realidade ao nosso redor. Vá rápido, Cecília engasgou. Suas duas mãos estavam erguidas à sua frente, agarradas e como garras, e ela lutou contra a armadilha, evitando que fôssemos afastados. Não precisei que me dissessem duas vezes. Correndo para a porta, tive que esperar um longo e doloroso segundo antes que ela reaparecesse completamente, plana e capaz de ser aberta, e então irromper, estendendo a mão para Cecília. Mas ela não precisava da minha ajuda. O suor crescia em sua testa, mas a cada instante ela parecia se acalmar e caminhou, tensa, mas controlada, através da porta e para o corredor. Quando nós dois estávamos a salvo dos efeitos do feitiço, ela o liberou e o espaço dobrado se desfez, a mesa desaparecendo e deixando a sala vazia. Ele saberá, eu disse sem fôlego, meus olhos arregalados, meu pulso martelando na garganta. Venha, disse ela, afastando-se apressadamente e conduzindo-nos para fora do relicário. A cada curva, eu esperava ficar cara a cara com a Grona, mas chegamos ao nível superior sem ver ninguém, e Cecília nos levou até uma das salas de estar de Agrona, onde serviu duas bebidas, entregou uma para mim e caminhou longe para ficar perto da janela e olhar para as montanhas. Segui seu exemplo e permaneci quieto, sabendo que aquele era exatamente o lugar errado para discutir as runas e o que elas significavam. Então sentei-me em uma cadeira de encosto alto, tomei um gole da minha bebida, que tinha gosto de casca de árvore e mel, e inclinei minha cabeça para trás. Mesmo que ela quisesse discutir o assunto, eu não sabia o que dizer a ela. Se eu tivesse dias ou mesmo semanas para explorar as runas à vontade, ainda não tinha certeza se conseguiria decifrar completamente a intenção por trás delas. Mas quanto mais eu pensava no que tinha visto, mais desconfortável ficava.
Não era coerente, não havia um significado específico para o meu desconforto se consolidar, mas isso não mudava a impressão que eu tinha. O que quer que Agrona estivesse fazendo, não achava que fosse para ajudar Cecília. Uma garrafa tilintou e percebi com um sobressalto que Agrona estava atrás do bar da sala de estar, servindo-se de um copo de algum líquido cristalino. Ele encheu o copo até 2/3, recolocou a garrafa e tomou um pequeno gole. Ele encontrou meus olhos, estalou os lábios infantilmente e suspirou. Cecília girou um instante antes de eu me virar com o barulho. Ela inclinou a cabeça, deixando o cabelo cor de chumbo cair sobre o rosto, e disse: Alto soberano. Perdoe-me por retornar antes de minha tarefa ser concluída, mas tenho notícias urgentes. Agrona contornou o bar sem pressa e depois recostou-se nele, erguendo o copo. Para o inesperado. Cecília olhou para ele por um momento, perplexa, antes de pigarrear e continuar. Ela explicou que havia seguido uma fênix dentro das clareiras das bestas, e seus Wraiths lutaram contra ele. No entanto, no momento em que pareciam tê-lo derrotado, Mordain chegou, canalizando algum tipo de feitiço de domínio que transformou o mundo em fogo ao seu redor. Achei que não seria sensato envolver-me numa batalha prolongada com ele, por isso deixei-o ir, explicou ela rapidamente, acrescentando: mas rastrei as fênix até a sua casa, a lareira. Eu sei onde eles estiveram escondidos todos esses anos. Agrona assentiu levemente, com as sobrancelhas levantadas. E isso é tudo? Não, ela respondeu com firmeza, continuando com sua história. Senti um nó de tensão crescendo dentro de mim enquanto Cecília explicava tudo o que tinha ouvido enquanto ouvia a conversa entre Arthur e a Fênix. Esses artefatos de Éfio, as pérolas de luto, pareciam algo que deveríamos controlar, não nosso inimigo, mas eram apenas uma nota de rodapé na história. A tensão aumentou enquanto Cecília explicava as pedras angulares, a história de Mordain, eventualmente, a súbita explosão de compreensão de Arthur sobre a própria relíquia. Apesar de ouvir atentamente cada palavra de sua história, eu não tinha ideia do que pensar a respeito. O destino pode significar qualquer coisa, ou até mesmo nada. Se não fosse pelo meu pouco conhecimento sobre reencarnação, eu teria dito que não passava de uma pista falsa que deveríamos deixar Arthur tropeçar até o fracasso inevitável. Mas você fez bem em me trazer esta informação, Cecil querido, Agrona disse depois de um momento para digerir suas palavras, assim como eu fiz. Isso torna nossos objetivos complementares nas clareiras das feras ainda mais importantes, mas também aumenta a necessidade de lidar com Arthur Levin. Ele sorriu, olhando para dentro como se estivesse contando uma piada particular consigo mesmo. Pelo que você disse, parece que esta pedra angular que ele recuperou de Mordain foi a última peça de um quebra-cabeça que ele vem tentando resolver há algum tempo. O que significa que ele já tem a pedra angular final. Ele se esconderá, é claro, sem escolha a não ser permitir que seus aliados o protejam, pois a pedra angular o deixa vulnerável. Não importa, vou vasculhar de Catem inteira se você me pedir, disse Cecília ferozmente. Meu olhar se voltou para ela, mas fiz o possível para manter o desânimo em meu rosto. Agrona deu-lhe um sorriso orgulhoso e predatório. Eu sei que você faria isso, minha querida, não há dúvida sobre isso, mas seu papel nisso não mudou. A fenda continua sendo sua prioridade. A expressão de Cecília caiu e ela deu meio passo em direção a Agrona. Alto soberano, prometo que desta vez Arthur não escapará de mim. Ela parou sob o peso do olhar de Agrona. Você se esquece, criança. Você vai onde eu desejo, ataca onde eu indico. Você é minha espada para balançar no pescoço dos meus inimigos. Seu olhar ardente suavizou-se. Além do mais, quando avançarmos pela fenda, todos os dragões de Catem virão batendo as asas. Se nosso esforço falhar, você ficará preso entre as forças de Quezes e quaisquer guardiões que Arthur deixar no local.
Embora eu não esteja disposto a arriscar permitir que Arthur Levin obtenha qualquer conhecimento que os Digimon tenham deixado para trás, caso ele se mostre capaz de derrotar o enigma deles, não há caminho a seguir em que não controlemos a fenda em Epiotus, você entende? Esse é o seu trabalho. Sem os dragões para defendê-lo, tenho outros soldados mais do que capazes de erradicá-lo. Cecília deu um passo rápido para trás e abaixou a cabeça, os olhos no chão enquanto dizia: claro, Agrona. Sua atenção se voltou para mim com expectativa. Limpei a garganta. Encontrei um dispositivo intacto, auto-soberano. Com esta insígnia, estou confiante de que posso completar a sua visão. Um canto de sua boca se curvou em um leve sorriso. Combina com seus talentos, de fato. Talvez eu tenha errado em desprezar tanto esse poder que você adquiriu. Não há necessidade de explicar porque agora ainda é mais urgente. Ele se virou, abrindo a porta da varanda. Uma rajada de ar frio soprou pela sala, carregando sons distantes de pés marchando e ordens gritadas. Seguindo até a varanda, olhei para um dos pátios construídos nas laterais da fortaleza. O pátio estava cheio de soldados triturados. Em vez de fileiras ordenadas, vi confusão e incerteza em seus movimentos. Enquanto eu observava, mais portais se abriram, espalhando soldados empunhados na multidão aglomerada. Aparições e foices não serão suficientes para cumprir nossos muitos objetivos. Indicatem agora, continuou Agrona. Precisamos de soldados. Se formos forçados a procurar Arthur Levin, então precisaremos de olhos, tantos quantos pudermos colocar no continente. Agrona se virou e encostou-se na grade, acenando para que eu chegasse mais perto. Dei um passo arrastado em direção a ele, e de repente ele bagunçou meu cabelo já emaranhado. Eu congelei, olhando para ele com surpresa. Com a outra mão gesticulou para Cecília, que se aproximou com igual incerteza. Ele colocou um braço em volta dela, ficando entre nós como um pai orgulhoso se preparando para pintar seu retrato. Sopra um vento de mudança, como dizem no velho país, disse ele para nenhum de nós em particular. Tudo está se alinhando como deveria estar. Nosso inimigo logo será dividido, o encantamento divino está em nosso poder, e eu até inventei um uso adequado para todos aqueles pequenos sangues rebeldes que seguiram Ceres em seus esforços fúteis. Seu comportamento endureceu e seu olhar se voltou para mim. Os dedos enfiados em meu cabelo enrolaram apenas o suficiente para puxar e doer. E vocês dois estarão em seu devido lugar no centro de tudo, ganhando o final feliz de conto de fadas pelo qual vocês dois trabalharam tanto. Você só precisa fazer o que lhe foi dito. Cumpra minha visão. Seria uma pena se você falhasse comigo agora, com nosso objetivo tão próximo.